Pessoal, então vamos lá para mais uma resolução de questões de concursos, aproveitando aí essa maratona que nós estamos fazendo para o CAP, prova que se dará na segunda quinzena de outubro, desta vez para técnico em estruturas navais, questão que vai abordar aí materiais de construção. Então, sem mais delongas, vamos lá. Questão de número 46 é dito o seguinte: certas quantidades de ferrita e perlita foram medidas em aços carbonos normalizados por meio de microscopia óptica quantitativa. Sendo assim, qual aço apresentará menor fração ou percentagem volumétrica de ferrita? E ele nos oferece aí 5 classes de aços, né? O aço SAI 1010, 1050, 1065, 1045 e 1020. Então vejamos aí. Então, primeiramente, a definição lá de ferrita é dito que este constituinte está formado por uma solução sólida de inserção de carbono em ferro alfa. É o constituinte mais mole dos aços, porém é o mais tenaz e o mais maleável. Sua resistência à atração é de 280 megapascal, ou newton por milímetro quadrado, e o alongamento de 35%. Sua solubilidade máxima é de 0,008%. Pode manter em solução de substituição a outros elementos tais como o silício, o fósforo, o níquel, o cromo e o cobre, que aparecem nos aços, bem como impurezas como elementos de ligação. A ferrita apresenta-se nos aços como constituinte e misturada com a cimentita para formar parte da perlita. Se o aço é muito pobre em carbono, sua estrutura está formada quase que totalmente por grãos de ferrita, cujos limites podem ser revelados facilmente com um microscópio. Depois de um ataque com ácido nítrico diluído, os grãos são axiais, tá? Então, basicamente, ele está falando o seguinte: se o aço é muito pobre em carbono, ou seja, se ele possui pouca quantidade de carbono, você aumenta a quantidade de ferrita, ou seja, é inversamente proporcional. Então, se eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, eu estou diminuindo a minha quantidade de ferrita. Lembrando lá do diagrama ferro-carbono, então os aços, né, eu tenho que lembrar disso. Os aços, eles são constituídos de no máximo 2,14% de carbono, dependendo da literatura, pode variar entre 2,11% e 2,14%. Passou disso, nós teremos aí ferro fundido, tá? Então, o que acontece? Quanto mais para a direita eu for, quanto mais eu aumentar a minha quantidade de carbono na composição do aço, menor será a minha quantidade de ferrita. E o inverso também funciona. Quanto mais para a esquerda eu for em percentual de carbono na composição do aço, mais ferrita eu terei, tá? Então, na designação do aço, funciona da seguinte maneira, tá? Como ele só nos forneceu nos enunciados o aço do tipo 1000, tá? Nós temos o seguinte, que o 10, ele representa o aço carbono comum, tá? E os dois algarismos posteriores significam percentagem de carbono na composição do aço. Logo, dentre os aços apresentados, o que possui a maior porcentagem de carbono é o aço 1065, ou seja, 0,65% de carbono. Assim sendo, o que possui o menor percentual de ferrita, né? Porque se ele é o que possui a maior quantidade de carbono, então é o que vai possuir, dentre esses aços apresentados, o menor percentual de ferrita, o que vai nos levar aí a alternativa C como correta, tá bom, pessoal? Essa é a nossa contribuição por hoje, mais uma, tá? Visando aí auxiliar aqueles que estão se preparando para os próximos concursos, em especial o do CAP, que se dará agora na segunda quinzena de outubro, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.